Então, Sr. Lourenço, diga-me lá, qual é que é o seu nome completo? Eu nasci em 1921. Nasci em 1921. E o seu nome completo? E a minha vida continuou logo em ajuda no rebanho de porcos, você já sabe. E já tenho dito. Então começou a trabalhar... Comecei a trabalhar com 7 anos em ajuda no rebanho de porcos. A vida era dificultosa e a gente éramos 6 irmãos e então gostava-se de arranjar comer para toda a gente. Toda a gente. Sem trabalhar. Então consigo eram 7 irmãos? Éramos 6. Seis. 6 irmãos. Mas consigo a contar... 8. 8. Pai e mãe 8. E então os filhos começavam logo a trabalhar, que era para começar a criar sustento. Depois a ganhar qualquer coisa. Mão de E obra. então, E diga-me lá uma coisa. Você é o mais velho? É o mais novo? havia outro mais velho do que eu. Você era o segundo? Mas só tinha mais um ano do que eu. O outro nasceu em 1920 Exatamente. e eu em 21. Então, mas lembra-se onde é que nasceu? Onde é que nasceu mesmo? Foi aqui nas Alcáçovas? Foi aqui nas Alcáçovas. Mesmo na Fui vila? batizado. Nasci no monte, Ah, mas fui aqui batizado. Vivi sempre aqui. E de maneiras que a minha vida foi sempre trabalho. Só trabalho. Deixei de andar a guardar os porcos, fui para a ajuda num rebanho de cabras. Quem guarda cabras um dia, 7 anos, não tem juízo. Mas não se lembra de brincar? Não se lembra de brincar? Antes de trabalhar, não se lembra de andar a brincar? Nada. Não se lembra nada disso? Não tive vagar disso. Nada disso. Não quando tive eu trabalhava. vagar de aprender. Depois tinha 4 irmãos mais novos. Éramos 4 e elas 2, rapazes. 4 Elas rapazes. ainda estão, do rapariga. elas ainda estão as 2. Depois eu conheço 2. Agora, de homem já sou só eu. Os outros meus 3 irmãos já foram. morreram. E lembra-se da primeira vez? Lembra-se da primeira vez que saiu das Alcáçovas? Que saí aqui das Saiu Alcáçovas. das Alcáçovas? Que foi a Viana ou foi a Évora? Saí daqui das Alcáçovas. Até praticamente não me lembro bem, porque sabe, eu comecei logo a trabalhar também no teatro e eu depois o patrão onde eu trabalhava tinha uma herdade de Évora para lá. E eu ainda não era aí carreiro e eu passava a Évora, por isso não me lembro bem o Pois. coisa, mas passava a Évora para ir aos Correios, que a minha herdade que é os Correios. Lá ia fazer o que tinha a fazer e eu depois voltava para trás com a parelhazinha. Ia com uma parelha, Outra era carreiros, uma parelha. mas de burros, de mulas. Eu tinha 15 ou 16 anos, já andava nisso. E quais é que eram os animais que o levavam? Os animais que o levavam eram quais? Eram cavalos? Hoje tenho umas ali num retrato lá à cabeceira da minha cama. Ah, a é? parelha que eu levava. Então tenho Umas mulas. que me emprestar essa fotografia. Tenho lá à cabeceira da minha cama. Aqui. Sim. Tenho lá. Tem muitas fotografias desse tempo? Tem algumas? Se tem algumas fotografias desse tempo? Tem disso, da parelha, tenho ali a parelha completa, tomada num carro, que eu, e até tenho ali o meu pai assentado no fundo do carro. E eu é que era o carreiro, estava a guiar a parelha, e depois até o patrão viu aquilo, deu andar lá amanhã a parelha, e disse para o meu pai, que era o moral das parelhas. Uhum. E então o que é que ele anda a fazer às mulas? Anda a amanhá-las, que já falou com o retratista,
e que ele quer tirar o retrato às mulas. Então tirou o retrato às mulas e quem paga o retrato sou eu. Mas quero um para mim. E então foi um para ele e outro para mim. E eu tenho ali o meu, e até lá ainda está no meu lá no prédio, que deixou, era do avô, esse lavrador era avô dela, e a dela é que ficou com aquilo. Portanto, está lá um retrato igual ao meu, uma parelha. E tinha também um retrato da mesma gente, da festa das oferendas. Vocês não se lembram disso? Não, era cá nas Alcáçovas? A festa das oferendas era cá nas Alcáçovas? Tocando nas Alcáçovas, em pagando festa. E então vinhamos lá e eu, depois tiraram também o retrato à gente, que uns com os bois, e eu até ia tocar os bois, com uma grande carrada de pasto lá em cima. E houve um senhor ou uma senhora qualquer e que me roubou aquele retrato lá, que eu tinha lá junto com as mulas, e roubou-me aquele retrato. Tinha lá, para isto foi em 1921, foi estes retratos tirados, há anos que eu trazia isso na Alveira. Agora pus eu lá junto à mula e roubaram-me. E pronto, eu nunca mais o vi. Merecia que você lá tivesse aí com esse cajado. Nunca mais o vi. Dá-me uma cajadada na cabeça para abrir os olhos. Sr. Lourenço, você empresta-me essa fotografia qualquer dia. Você empresta-me essa fotografia qualquer dia. Empresto, sim, senhor. Que eu passo para o computador e depois dou-lhe outra Sim, vez. senhora. A gente Mas, depois combinamos. Já vou dizer, desculpa, eu ia dizer, mas já vou dizer. Porque eu tinha um retrato, foi a origem, eu tinha de origem e até lá tinha outro. Pois. E aí o este, António Capuçana, que você conhece, e pedi-me o meu emprestado para lá para ele. Oh, nunca mais devolveu. Guardou. E eu também nunca mais me deu. Agora já tenho falado dele, mas já está maluco. Pois. Já não. Mas até lá tirou o retrato lá por dela e veio-me trazer aquele, disse, olha, deixa-me, ele já está passado, deixa. Deixa E estar. deu lá aquele retrato, igualzinho, pronto, a mesma coisa, até a parelha. Até quando passava, quando ia trabalhar lá para essa herdade, depois de Évora, quando passava a Évora, pensava que era assim uma coisa muito longe. Hoje passava, hoje já estou cá muito longe. Muito longe de casa. Mas isso, não, eu não pensava mais isso, porque eu já lá tinha andado a guardar um rebanho de ovelha, lá nessa herdade, dos correios. Andei lá uma temporada, mais um pastor, a guardar as ovelhas, e então quando eu ia com essas ovelhas que vimos para lá, é que eu dizia, ei, já estou tão longe da minha vida. Pois. E cada vez que ia lá uma temporada era quanto tempo, mais ou menos, que lá ficava? Andei lá 2 ou 3 meses com a ovelha, depois regressei outra vez para cá, para a região das Alcáçovas, a guardar a ovelha. E quando ia lá essas temporadas de 3 meses, você depois tinha que fazer tudo. Tinha que trocar da roupa, da comida. Não, a minha roupa, havia um carreiro que vinha cá todas as semanas, e Você. levava uma roupa e o meu ouvi, Tá legal. para lá me tratar. E então, lá andei, depois viemos embora, andei com as ovelhas mais um tempo, depois daí passei para o Carvalho, ser já grande, eu nasci logo grande. E até comecei logo a ir para o trabalho, e para tocar bois, que servava a 4 bois, e então eu ia para tocar bois. Andei muito tempo a fazer esse trabalho, depois começavam os atalhos, era singelo, e eu ainda não tinha habilidade para isso, ia fazer outra coisa. Andei nessa vida. E depois comecei-me a fazer o nasito, naquelas voltas. Eu já trabalhava junto com os homens, a ganhar, a assentar,
trabalhos Pois desses. era tudo por temporadas, não é? Vou fazer esses trabalhos. Andei nessa vida até que em 1941 foi o grande ciclone, os senhores não se lembram também disso, Não. não eram nascidos. Foi um grande ciclone, mas a gente ter ouvido falar nesse ciclone, foi um ciclone tão grande que derrubou árvores de admiração. E Em aqui, 1921. 41. 41. 1941. Foi no ano que eu tirei as sortes. Depois fui tirar as sortes, no dia 5 de julho. Fui tirar as sortes a Viana. Ah, era em Viana. Fui a Viana é que eu me tirar as sortes. E foi a primeira vez que foi a Viana, não? Não foi a primeira vez que foi a Viana. Mas já lá tinha ido assim mais umas vezes. Já tinha ido. Já tinha ido umas poucas vezes. Eu namorava uma rapariga de lá. Aí está ele. E até já tinha ido. Mas ela não morava em Viana, era de lá, mas não morava em Viana. Morava ali ao pé da estação de Viana, que é uma herdade, que é o Pego. Pego. Pego, é a Revelinha. E é que ela morava. Sim, senhora. E Está nessa parte. E como é que era, na altura, os namoros? Como é que era? era lá uma janela assim da quatro. Tinha que ser à janela. Pois, é uma janela estreita. Não podia largar. Sim, pá. Até quantas namoradas teve? E Quantas namoradas teve? só namorei ela. Só? Só Até casou com ela? casei com ela. Comecei a namorá-la com 13 anos. Aí. Depois E a partir daí, Até lembra-se quando é que casou? em Quando é que casou? Em que data? 1947. E foi cá nas Alcáçovas ou foi lá em Viana? Casei lá em Viana. Ela lá. não, é no sítio da noiva, não é? É. Por isso basta para a 1947. dormir. É, para que não dê nada. E casou na Senhora Dairas? Casou na Senhora Dairas? Não, foi mesmo lá em Viana. Mas foi só por papéis? Não foi por igreja? No registro, não, No registro? no registro civil. E há até fotografias disto? Do casamento? Tinha, mas eu não sei se Está lá para casa? estava para casa, lá para a minha casa, não, tem cá. Pois. Impecável. E ela, coitada, até já não tinha pai, o pai já tinha morrido. O pai morreu em 1946, no dia 7 de março. É uma noite. Morreu o pai dela. Éramos solteiros os dois, mas estavam enviados. Depois, logo a seguir, em 47, casámos. E depois tiveram quantos filhos? Os filhos? Os filhos, tenho dois filhos, tenho dois filhos, dois homens do meu tamanho. E quando é que eles nasceram? Eu tenho um que tem agora 66 anos. E o outro? Faz 67 no dia 27 de fevereiro. Faz 67 anos. E eu tenho outro mais novo. Faz no dia 1 de março 61 anos. Sim, senhor. E como é que vocês se entretinham?
que é que faziam para se entreter? Ir aos bailes ou essas coisas assim? Quando não estavam a trabalhar, o que é que faziam? Então o que eu fazia nessa altura, sabe o que era? Era trabalhar, era de primavera, lá na Irlanda, e depois eu morava lá também. E então eu mais os meus cunhados chamavam-me ao quarto da empreitada, para ganhar era todo sempre, o patrão depois dava-me aquelas folhas da empreitada também, era a separar até acabar aquilo. Eu depois, quando acabava aquilo, começava a máquina a trabalhar e eu ia fazer as serras da palha, as serras grandes que a gente fazia. E eu, enquanto pegava aquilo da máquina, andava a fazer serras. Serrador da palha. Era o meu emprego. Então, e depois, quando acabavam as empreitadas, não havia bailes, tempos a tempos? Vocês nunca iam para isso? Não fazia a diapa. Não havia a diafa, não havia nada. Não fazíamos a diapa. Eu era sempre partiente. Então não se entretinham quase, não? Era só trabalhar. Vaga. Quando acabava aquilo, começávamos na tapação das serras da palha, tapar as serras, fazer pavês e tapar as serras. Quando acabava aquilo das serras, começava a lavoura. Eu ia para a lavoura, começava a regar, vocês também sabem como é. A gente a fazer belgas, a gente fazia umas belgas de 7 passos. Melgas, 7 passos. Para semear. O semeador passava porque não tinha alcance para mais que era aquilo. E eu vou largar com 2 bois, vou largar com 2 bois, eu estava ligeiro para aqueles alqueires. E então, enquanto durava aquilo, andava a regar. Depois, quando acabava o arrego, ia para o bando de lavrar. Andávamos a lavrar. Enquanto lavrava com os bois, cantava a moda, Pois, sempre a cantar. assobiava de roda daquilo e cantava. Quando andavam de suspeito. E andavam de suspeito. É verdade. Cantava só no trabalho, não cantava no café, nas tascas, Nada. nas vendas. Nada. Nem ia às vendas, não? Não, nem o café, nem a nada. Depois eu andei na casa até daquele patrão, fui para a tropa, estive na tropa. Opa. Estive na tropa Então, foi para a tropa para onde? para a base aérea de Sintra. Aí... Estive lá 1 ano. Eu a primeira fui para a tropa foi aqui para a Évora. Tirei ali a República, eu fui para ali em 1942, no dia 1 de novembro, fez agora anos, no dia Todos os Santos, Santa Praça ali em Évora, em Artilharia 1. E depois dali da Artilharia 1, estávamos lá 3 rapazes daqui das Alcáçaras. Um até vivia em Santana de Gama, um rapaz chamado Tomei, foi batizado aqui nas Alcáçaras, mas a vida dele foi em Viana. E então estávamos ali, depois, 2 tirámos no Maralto, viemos embora para casa. E muito contente, ao fim de 4 meses estar lá, tirei no Maralto e vim embora, vim muito contente. Foi? Vim para cá, para a mesma casa onde andava, ali em primavera, aí onde ia gadanhar, no tempo que se gadanhava à mão,
para o Sagadanha, fui para a Cefa, depois da Cefa fui para a máquina carregar palha lá para cima dos palhetos, bastante, não era ainda palheireiro. Era aqueles montes de palha, não era? Pois, isso, exatamente. E vai carregar palha lá por cima. Ao fim de 7 meses de militar, fui chamado para lá para a tropa, para a Segunda Guerra Mundial. Foi destinado. E então fui chamado e fui lá então quando fui lá para a base aérea. E depois lá na base aérea estive lá 1 ano, de Sintra. E o que é que lá fazia? Qual é que era o seu trabalho lá na base aérea? Estive lá 1 ano, da tropa e dali. Mas estava na cozinha? Andava de carro? Como é que é? Andava de carro, andava. É quando queria vir a casa, às vezes não tinha dinheiro para vir. Queria viver a rapariga, não tinha dinheiro para viver a rapariga. Mas o seu trabalho lá na base aérea, qual é que era o seu trabalho na base aérea? Lá na base, era marcar passos Era só... e dormir lá dentro de uma barraca. Dormi dentro de um caixote que levava 22 homens a dormir dentro daquele caixote. Ali no coisa da base aérea estávamos a fazer guarda à base. Exatamente. Não estava garra nenhuma. Ele passou assim. Depois vindo lá, continuei no meu serviço. Vindo lá, vim fazer uma sementeira ali, ao Sobral, uma junta de bois. Daí andei nessa volta, depois aquela casa acabou e eu mudei de casa, fui para as banhas, para o Boeiro, conta do Sr. João de Sousa, que era o dono que era lá de Viana. Exatamente. O João de Sousa Ferimelo. Conheceu o João de Sousa. Não, só de livros, só nos livros. Foi. E ele era o João de Sousa Farimelo. Ferimelo. Exatamente. E então, andei lá 2 anos em Boeiro. Depois, ao fim de 2 anos, em 1956, passaram para Ganhão. Você passou para Ganhão? Passei para Ganhão. Fui lá 20 anos de Ganhão. E o que é que os ganhões faziam? Qual é que eram as responsabilidades do ganhão? A minha responsabilidade era o que havia ali na herdade, eu mandava tudo. Até era tipo o feitor. Não fui feitor, mas fazia vasas disso. E depois tinha lá 32 bois. Uma trelha que manobrava aquilo tudo. Charroávamos, e talhávamos, e fazia a sementeira, regava a terra e eu depois sabiava. Você é que mandava aquilo tudo, sim senhora. É que metia para lá os homens que eram precisos para trabalhar com o boi. E eu é que o pagava até, eu me levava o dinheiro e eu é que o pagava. Você fazia a distribuição do dinheiro? É que fazia a distribuição. Depois o patrão lá começou a pensar, passa lá um rebelo para ajudar, fazer lá uma barragem. Fez lá uma grande barragem, lá está feita. Uma grande barragem, depois ele, nessa altura, queria que eu tomasse a responsabilidade também do trabalho da barragem. Mas eu nunca tinha visto fazer aquilo. E eu estava aqui. Não, minha profissão é ser de ganhão, não é disso. Isso é que gostava. Depois entregou um par de junco, lá andava um par de junco, que era o que usava os lavradores, e uma espingarda, eu até me dei uma espingarda também. Foi na altura que isto começou a andar assim, esta coisa melhor. Mais perigoso, não é? Eu até uma espingarda não me deu pé até lá em casa.
Então antes, quando começou a trabalhar, não havia muito perigo, mas depois assim começou a crescer, começou a haver perigo. Exatamente, quando eu comecei aquilo era o costume. Era à vontade. Trabalhar, Toda a gente andava preocupada com a sua vida, em ganhar o seu. E porquê é que acha que começou a haver esse perigo? Esse mal-estar? Também fazia o seguinte, ele tinha mais herdades arrendadas e eu ainda não ia com oxaria para outra herdade. Dava para lá 15 dias, ou conforme a tamanho da folha, e a minha mulher ficava lá no monte, que estava na casa da pensão, e estava até lá uma espingarda. E eu andava para lá 15 dias ou isso, depois vinha de lá e ia para outra herdade, que é o Peco da Lapa, que eu já falei, ele fazia aquilo da aranda, eu também ia para lá com a minha oxaria, esses 30 bois, e eu punha outra boiada nas outras formas, há 24 bois, e eu juntava ali tudo e eu ficava ali a mandar aquilo tudo, a charruada. Acabava ali a charruada, cada um voltava ao seu destino, ia para as banhas, depois eu lá para o outro ganhão que estava lá para as outras formas, e eu ficava ali. Mas aquilo foi estudando, ela depois, no fim de ter lá a barragem feita, fez uma lavra de semear arroz. E então até para lá um arrozeiro. Eu não percebia nada daquilo de arrozeiro, porque eu nunca tinha visto aquilo, a minha vida foi ali sempre no esquerdo. Depois já andava e ele, depois lá se deu mal com o arrozeiro e mandou o arrozeiro embora. Mas eu já há 2 anos que andava ali a ver o trabalho do outro, mas também depressa aprendi aquilo. E então mandou o outro embora e entregou-me aquilo a mim. Depois estava eu posto daquilo tudo. Era o arroz, era o esquerdo, ali atrás que fazia vezes de feitura. Mas eu não sei ler. Não andou à escola? Nada. Não sei ler e aquilo era muito preciso. Que eu cheguei ali a trazer 80 mulheres a montar arroz. E homens, tratoristas, e eu dizia que ia a lavoura, e então eu dizia aquilo tudo, mas tinha uma rapariga, e era boa para a escrita. Era que fazia as folhas, tratava daquilo tudo. Então ajudava? Num escritório lá no monte, e então a rapariga de manhã dava as folhas e lá à lavoura, lá tomar o apontamento que ela anda. E lá aí os tratoristas e outros homens que andam aí, uns a sabiar adubo, outros a amanhar burros, e essa gente. Mas chegando lá as mulheres, você não tira lá a ponte, você está lá o pé. Porque as mulheres, uma cantam, outras fazem barulho, depois às vezes não atendiam à chamada. E depois ao sábado queriam receber mais do que... E então a rapariga se ia para lá sozinha, elas não tinham respeitar a rapariga. Tal e qual. E eu chegava lá, mas quando lá chegava a rapariga, já os tinha contado. Agora raparigas, agora não querem barulho, nem canto, nem quer nada, senão há aqui engata aqui na chamada e eu depois vocês, ao sábado querem o dinheiro, e depois não respondem. Então aquilo lá se falava tudo, a rapariga tirava o ponto lá todo, depois íamos ver. Estamos lá contra as ideias, a rapariga lá contava 30 anos, está certo, eu já tinha contado. E então a rapariga diz, bom, agora vai lá para o escritório, vais passar isso tudo em limpo, pôr isso tudo em ordem, que é para não queremos cá coisa. Há falhas. E a rapariga para lá ia, estava lá a minha mulher, e a rapariga, minha mulher não falava dali, e a rapariga estava lá se metida no escritório, e então passava aquele dia, a rapariga era a prima direita aí da Irene.
E então, eu tinha confiança na rapariga. A rapariga era boa rapariga. O meu filho mais novo começou a namorá-la. Ai, mãe. Começou a namorá-la, depois o pai e a mãe não queriam. Não queriam. Ele é filho dela, mete-se lá em casa cada vez que ele quer. Não, não. Olha, tive que perder a escriturária e pronto, também não quero. Não quero também com a responsabilidade. Está bem, mãe. E então, eu motivo a ele. Então, olha, passa tu a ser escriturário, mas ele era mais ruim que a rapariga. O seu filho? Mas a ele que era chotice. Mas assim, foi passando aquilo. Mas esse monte era em Viena? Esse monte onde fazia a contagem das 80 mulheres que andavam lá a mondar, isso era lá em Viena? Não, Mas era por conta do João de Sousa, era ali na Alemanha. nas banhas. Mas era do João de Sousa? O João de Sousa, lá nas banhas. Eu estive ali 20 anos. E depois, se deu mais, ao fim desses 20 anos, e até era lá o feitor, era o Chico do Gato, vocês também não conheceram. O Chico do Gato é que era lá o feitor. E então ele deu para lá um primo dele, para o Moral das Parelhas, que via também. Ele tinha lá 7 parelhas, aquelas parelhas também davam lá na herdade, tinha uma herdade, que era para a morada de Volgai, do torrão para baixo, e aquela herdade sameava eu lá sempre, depois eu ia lá para deixar lá, eu fazia para lá as parelhas, semear grãos, semear milho, fazia lá coisa bom, virava lá muito grão, era uma terra de barro, os banheiros não prestavam para isso, e aquela era boa. Depois de sair das banhas, foi lá para o pé do torrão. Não, depois quando saí dali das banhas, eu quando saí dali fui embora para hoje. É contar lá a passagem do Chico do Gato, eu tinha que falar aquele ao Moral das Parelhas, e depois eles, quando queriam despedir o Chico do Gato, que era o feitor, e ofereceram-me a feitoria a mim, em condições de eu mandar o outro embora, mas anda aqui. Eu tive ali uns poucos anos com o homem, digo bem com o homem, e então não quis mandar embora. E então o que é que eles fazem? Foram oferecer essa feitoria a esse primo do Chico do Gato. Ao primo do... Mas esse, o primo não quis saber disso, se eles ofereceram a feitoria, despediu o primo. Despediu o primo, eu não quis despedir, despediu eu. Eu ainda fiz uma seara de arroz em companhia desse, que era um Palamino. O Palamino estava casado com uma rapariga que era ali ganhava ali da Quinta de Duque. E então lá andou, fiz lá uma seara de arroz em companhia dele e tive lá até uma grande seara desse ano. Mas a gente não se cozinhava bem. Já quando eu era moral das parelhas, eu era ganhão, já a gente não se cozinhava assim muito bem. Fui para o feitor, digo, não, deu aqui agora a Supremo. Eu é que percebo disto, ele não percebe nada disto. Com o que deste, e despedi-me. E ele foi e disse ao João de Sousa, olha, tenho de fazer contas que quero ir embora. E ele disse, o João de Sousa disse, queres ir embora? Por causa do feitor, ele já tem os dias contados. Já teve lá ano e meio, ele depois puseram aquilo, puseram no outro, teve lá ano e meio feitor,
Ele roubou uns porcos ao João de Sousa, Anteu, e uns novilhos. E depois puseram-me na rua. Foi, tá Mas eu não bom. respeito, ele disse que nos dias contados, mas eu não respeito, fui-me embora. Fui-me embora, fui limpar os sobreiros, a milhola, não sei, ainda era novo. Lá andei 1970. Mas depois, quando andava lá a trabalhar, e o meu filho estava mais velho estava na tropa, eu depois fui mobilizado para ir para Angola. E foi? E eu também andava lá mais o meu filho mais novo e eu tenho um cunhado meu. E viemos embora para ir acompanhar o rapaz lá para a guerra de Angola, em 1970. Então íamos embora, depois o rapaz ainda teve faltou ali uns dias ainda para embarcar. Era um barco gigante, uma coisa disparatada. Uma barca que depois não sabia. É em Lisboa. Em Lisboa. Lá fomos ao embarque do meu filho, e ele lá abalou, e para lá teve lá 2 anos. E mais ele, ao fim de um ano de lá estar, escreveu-me uma carta. E eu mandava-me dizer: "Oh pai, vou ter um mês de férias, mas eu não tenho nenhum destino." Coisa toda. Não tenho nenhum destino. E ele diz: "Ó filho, marca aí uma viagem de avião e manda dizer ao pai quanto custa a viagem para o pai enviar para aí dinheiro." Ora, ao fim de 2 dias estava cá. O avião veio para lá para esse monte, para a Espanha, passar o mês com a gente. Eu, mas até a namorada dele andava lá, ele passou ali um mês de férias, foi uma beleza. Ao fim do mês teve de voltar para lá outra vez. E lembra-se quanto é que era a passagem? Lembro, havia para lá uns contos. Nesse tempo era muito dinheiro. Dinheiro. E então ele passou esse mês com a gente, mas falou outra vez, lá fomos ao embarque dele, lá de avião, mas ele depois tinha vindo junto com 2 correios. Eu por lá estava os correios também à espera dele, e a gente podia chorar. Ele e a mãe e o irmão. Pois está. Para a guerra outra vez. Mais um. Quando, em 1972, Voltou. regressou para casa. E regressou porquê? Regressou para casa. Veio bom, graças a Deus. Bem bom. Não teve azar nenhum. Veio bom de saúde. Foi, não veio lá. Morreram lá alguns. Aqui da vila, morreram lá uns poucos. Até o seu filho volta em 1972, mas a guerra ainda continuou. A guerra continuou ainda. Mais 2 anos. Mas ele foi rendido por outros. Foram para outros e ele foi rendido. Foi assim a vida. Mas foi eu também a contar isto, porque eu depois eles meteram outro feitor para lá, que eles puseram na rua, eu olhei, eles puseram aquele na rua e meteram para lá que era o Zé Sítima, tinha sido feitor do Cabral. E então o homem chegou lá, eles tinham metido para lá uns arvedos, depois aquela seara não gostou. E o homem perguntou: "Então, mas quem é que era aqui o arveiro?" Perguntou até uma mulher que está aí, que é aqui na Serra, tinha ali uma taberna, e aquilo era ali o cara depois lá da malta do João de Sousa. E ela disse: "Olha que era o Lourenço." Até aí, onde é que ele anda? Anda em Canelas, é lá está turista.
E o homem foi à minha pergunta, veio para lá fazer outra vez outra seara de arroz. E dava-me mais dinheiro. E eu fui, deixei lá o trator e vim para ali. Aquilo, andava com o trator, era melhor que ali a semear arroz. E eu é que tinha de semear, entrar de água com um cemitério cheio de arroz à resposta. Aquilo É duro. era azedo. Mas tinha de semear o arroz para ser também semeado. A gente tem de pôr molho primeiro e depois quando o arroz, que a gente vê que está lá começar a abrir, a abrir um biquinho, e a gente tirava para fora d'água, tínhamos um bico dentro d'água. Tirávamos e tapávamos com os panos. Agora no outro dia aquilo estava capaz de semear. Semeávamos aquilo e punhamos outro para seguir para a mesma coisa. E então lá semeávamos aquele e depois nos outros. E aquele feitor foi para lá o sítio. O homem também não percebia nada daquilo. Eu às vezes até dizia, Sr. Zé, temos de ir aqui ver as águas. Não, parar as águas não podiam parar. Tinha de estar sempre a correr. Tinha de estar sempre a correr de um canteiro para o outro, do outro para o outro. Mas na água estagnava e depois apodrecia. Isso era água passada, não podia ser água parada. Pois, não Podia apodrecia. estar sempre dentro de água, mas não era parada. Era sempre a correr, sempre a correr. E aquilo não podia haver descuidos com aquilo. Aquilo tinha assim de fazer, porque eu, quando me conta daquilo, depois eram sempre 2 arrozeiros, mas um dizia, olha, esse fica lá para mais longe, você que é o ganhão, fica aqui perto do monte, que ainda não é preciso coisas, não é tratoristas, que é levar semente lá que havia lá no celeiro, e então você é que está lá perto, escusou na calma. E o gajo vai e deixou-me lá secar uma vaz grande. Agora o baixo descuidou-se com aquilo da água, a água dele a faltar lá, não tinha água para o motor lá, tinha de tirar água, aquilo acabou-se a água, e depois ele vinha também com um outro trator, até um sobrinho meu, vinham mandando por aí abaixo. Chego e eu não ia para ali. O outro era lá o chefe daquilo, quando chegamos lá a Rojas, estava tudo seco que nem pinga não. E então diz-me o gajo, que era o gajo, acho que era mesmo o chefe daquilo, da monda, de fazer a caldeação do produto, que era para fazer a monda. E diz, então agora aqui não podemos fazer nada, então está seco. Estávamos com esta conversa com o homem e o trator ali parado. Chega o João de Sousa. Pá, o João de Sousa, esse fez um espetáculo. E diz-me, vai lá à pergunta dele, que eu mando já embora. Digo, bom, se eu mando já embora, eu limpo. Mando já embora, você tem que mudar que eu dava uma comissão para a gente. Uma indenização. 100% que dava a gente comissão lá do arroz. Você tem que mudar essa comissão e se deixa estar aí e ainda o faz pior. Você. Mas vai lá chamá-lo, vou lá chamá-lo onde, não sei onde ele está. Eu costumei dormir a sexta hora para uns hamburgueres que havia ali fora da obra, mas ele hoje não está além, não sei para onde ele está. Mesmo eu não queria ir chamar, pois era carreira ali de chamar fora e eu não queria cair. Então ele lá falou,
o João Sousa a matar e diz-me, até agora como é que vou encher esta água? Vou deixar ver, eu vou experimentar e vou fazer o que puder. Mas eu só andei a encaminhar água para lá, que havia duas barragens, havia uma de um lado, outra do outro, e eu soltava a água daquela do lado de cima, que era onde ia a água mais depressa lá, havia uma valazita, lá abri mais água às barragens, às duas, e eu depressa alaguei aquilo. Mas o arroz já não foi tão bom como o outro. E talvez esse no fim daquilo foi-se agora ao balão. O balão, mas para que ele mandasse embora, falou eu, que aquilo estava a dar mal, e então foi-se embora. Então, digam-me lá uma coisa, qual é que é a diferença entre o ganhão e o feitor? Qual é a diferença entre o ganhão e o feitor? O feitor manda mais. O feitor é que manda mais. Mas só que eu sempre percebia daquilo, era aí que aprendi. Estava sempre ali junto com o outro arrozeiro e aprendi. Aprendi a fazer E aquilo aprendi porque já tinha outras instruções. Porque a gente, para regar uma terra, mesmo no sequeiro, nós temos de ver quando corre a água. Tira-se esta chapadeira, corre para ali, tem de regar, volta para ali, para desaguar a terra. Por causa do inverno, vem o inverno, enche tudo de água, e a gente tem de labrar logo os jeitos, acabar uma água. E então, isso de descer as águas, isso eu sabia. Regava a terra, está aqui uma chapadinha para aqui, é para aqui que eu tenho de regar a terra. Aqui faço um cadabulho, ou faço dali uma mão de peixe, e a água tem de aqui há umas de peixe, e as mãos de peixe são encaminhadas para a saída da água. Então isso eu sabia bem, fazia aquilo há tanto tempo, sabia aquilo bem já. Eu pus lá com essa coisa da água, a água vem vindo, sempre, a barragem está sempre do lado de cima. A água vem vindo e a gente vai mandando nela para onde quer. Esta dá para aqui, vai para ali, a outra vai ali, vai para o outro lado. A gente tem que ter aquilo terminado. Eu sabia aquilo bem, sabia aquilo bem. Já os outros, junto daquela gente, tratou disso, de regar a terra do alqueiro, que a gente tinha de regar, e tinha de ser aquilo bem terminado, que aquele lavrador onde eu fui criado queria ser artista daquilo da gente regar a terra. Não queria lá todos a regar a terra, que não era bom. Uma vez até aconteceu que eu, esse tempo não era ganhar, não era nada, andava lá a regar a terra. Eu depois, aquele cara ganhou, cheguei lá a regar a terra e não me destinou mais nada. E eu aquela terra tinha destinada para regar. Acabei aquilo. E o patrão já andava também mal com o ganhão e não se tirava de lá. E eu acabei aquela terra e parei ali os bois e havia mais um bocado de terra que precisava ao corpo para ver quando era a saída da água. E eles não aparecem. E o patrão está aqui, está eu, tinha nada a ele. Eu andei a ver onde havia de fazer aquilo. Eu pus a baliza lá para baixo para uma vala que havia, para pôr lá outra baliza, para cortar a terra ao meio. E quando viu aquilo parado, vinha de uma carrinha, parou a carrinha na estrada e foi lá até comigo. Foi lá até comigo e disse, então, o que andas a fazer? Ando aqui a ver aqui a saída da água. Eles nunca apareceram mais nenhum. E eu
não estarem parados, estou aqui a ver, vim aqui para a vala para responder a saída da água, se é para aqui, se é para ali. E eu, quando eu digo isso, assim é que se faz. A gente vai sempre para a parte de baixo da terra, que é onde vê quando a água, ou quando mais para aqui, ou quando mais para ali. Está a trabalhar bem, sim senhora, lá pronto. Continua lá com o seu trabalho. Eu vou-me embora. E eu andei lá a terra, andei lá as belgas. Depois, quando fui comer, já tinha aquilo pronto. Eu ia comer lá à casa da minha cunhada, que era o Ganhão. A mulher dele era a irmã da minha. E então, e havia lá um rei para deitar, o patrão queria lá o rei deitado, que era para uma estrela de uma folha. E já há tempos que eu dizia, pois aqui que era ali o rei deitado para a estrela da folha. Mas eu não havia meio de deitar lá o rei, o Ganhão, que era meu cunhado. E eu depois eu vou lá comer lá em casa, que ela estava na pensão, e diz-me, olha, já acabaste ali, já. Então, agora em desarregar, engatas as boas ali numa charrua, que a terra está ainda assim sob gordura, e o barato não passava nada. Está bem. Eu lá acabei, depois quando estou a desarregar, gato lá o boi na charrua, vou lá e está lá o rio. Eu lá andava com aquilo de ideia e foi para a carrinha, mesmo lá andou onde partiu o rio. Desce da carrinha, lá andou a ver o rio. Eu depois vinha ali, o irmão dele disse, quem é que deitou aqui o rio? Foi o Lourenço. E já sabia que eu não queria deitar aqui o rio, já sabia. E eu vinha mais no chofer lá dele, que era um Santo do Rei. Eis, disse coisas terríveis a rematar o Ganhão. A rematar o Ganhão e a dizer ao outro, um Ganhão tão bom que eu aqui tinha. Até que o outro disse, até que era o Ganhão para você que tinha. Era o Lourenço. Se mete que o Lourenço em Ganhão, tinha aqui um real Ganhão, se tem isto, não presta para nada. Se tem isto, não presta para nada. Mas depois o homem, para sair, deu qualquer coisa e morreu nesse ano. Assim, vamos lá voltar àquela data de quando o seu filho voltou. Quando o seu filho voltou, em 72, depois o que é que você andava a fazer nessa altura? O que é que eu andava a fazer? Sim, e depois metes o 25 de Abril e como é que foi essa história aí? Quando foi o 25 de Abril, andava já a trabalhar em Lisboa. Então quer dizer, entre o seu filho chegar e o 25 de Abril você estava em Lisboa? Antes do meu filho chegar, estava ainda lá no monte. E quando ele veio para ali, mas já não foi trabalhar lá para o monte. Foi trabalhar com uma caminhonete de Parbeiro do Sado, uma caminhonete conta de um padeiro. Eu andei pão ali para aquele Sado abaixo, que é tudo de arroz. E ele andou ali uma temporada no aeroporto, falaram para ele ir lá para uma empresa para Lisboa. Uma empresa que era de um gajo aqui dos Alcáceres, que era o Andrade. E eu tinha lá um sobrinho que estava lá a mandar a empresa, que era um lar livre esse. Falou para ele ir para lá para uma caminhonete para distribuição do material da construção civil, que era o que eles tinham lá umas poucas caminhonetes para isso. E o meu filho foi para lá. Foi para lá, andou a distribuidor de materiais
E ele depois até havia lá um empregado que fazia o fornecimento das coisas e gostava lá muito do meu filho. Vinha lá mais uns que eram representantes e o meu filho não era. E eles diziam, o teu filho é uma excelente pessoa. E ele é um bom rapaz. Olha, inteiro não é vendedor de materiais, andou lá 40 anos, é distribuidor. Criou lá os filhos e os filhos estudaram. E você depois foi trabalhar para lá? Tem uma filha e um filho. E então a filha é professora, a doutorada, e o filho, que é o curso de economista, é banqueiro. Então, são rapazes de que idade? Os seus netos? Faz 42 anos, agora no 1º de maio que vem, faz 42 anos. O mais velho? É o mais velho. E tem outro que é aqui chofer da caminhonete, que vai para Évora, faz aí a carreira para Évora. Esse faz 41. Olha, e aquele, o mais velho, mas andou e casou assim já com uma certa idade. E então casou com uma galega, Viseu. Exatamente. Então, casou com uma galega e eu já com 40 anos. E então ela depois teve 2 gaiatos gêmeos. Estes são da mais velha, estes são gêmeos. Estes são bisnetos. Já são bisnetos, foi? São bisnetos. Estes são desse meu neto mais velho, que é o Paulo, e a da galega teve logo 2 gêmeos, tinha 2 anos e meio. São esses os rapazeiros. Este já tem 3 anos, este é da filha. Já está. Até aí você depois foi ter com o seu filho para ir trabalhar em Lisboa? E depois eu fui ter com o meu filho, andei lá em ajudante dele, dia 25 de abril, quem trabalhou todo o dia fui eu mais ele. No outra malta lá ninguém trabalhou, eles tinham deixado a caminhonete carregada, e deixado a caminhonete carregada de material para irmos, passámos a Vila Franca, Porto Alto, Samora de Correia, Benavente, vamos por aí fora, fomos até Santarém, trabalhámos todo o dia. E a outra malta, foi aquela coisa de espalhar isso. Você fez a viagem ao contrário? Eu fugi do caminho das Alcaças. Depois veio para cá? E eu mais o meu filho não fugimos para as Alcaças, mas também sabe porquê? Porque a gente já sabia aquilo, mas o meu filho morava em Moçamar e a minha mulher estava lá a tratar do meu neto, a minha nora andava em tratamento, andava lá mal de um peito, eu andava em tratamento, e então a minha mulher estava lá em casa deles para tratar da criança, do rapazito, que era pequenito. E então, lá fomos ter, chegámos lá ao armazém, estava lá lá 2 que eram lá os chefes daquilo, e então, já o patrão estava em fezes com vocês, ele, tirando as fezes dele, não era com a gente, com o material, com o ramo, não o tirassem a gente, tiravam agora a ele, a gente não. E então, diz ele, então, está a correr bem, entregámos tudo, fomos até Santarém e entregámos tudo aos clientes que havia, e ninguém cá importunou a gente. E ninguém contendeu com a gente a lado nenhum, e não. E depois até ele disse para o meu filho, olha, então está ali aquele carro, põe-o e vai para casa, mas ter pai.
almoçámos todos em casa. Um dia de trabalhar. E vieram para aqui, para as Lacazes? Não, Para Massamá. Massamá, E você, lá. e você trabalhou lá há quanto tempo? Olha, aquilo, trabalhei lá umas poucas vezes, não me agarrou na coisa, o pai Vinha para cá? vinha-me embora para cá. Vinha-me embora para cá, trabalhava aí com um trator, como fera. Eu depois aprendi esse trabalho todo, estava lá, quando estava lá nas banhas a mandar, aquilo estava tudo a meu poder. Aprendi a tratorista, aprendi a trabalhar com ceifeiras, ceifar arroz, ceifar trigo, fazia isso tudo. E aí depois mesmo sem saber ler ainda tirei carta de tratorista. Fui na tratorista. Descanse lá um bocadinho. Está bem? Tudo bem? Estou bem. Não quer ir à casa de banho, não quer beber água? Não, nada. Então qual é que foi o trabalho mais difícil que fez? O mais exigente, mais... Eu trabalhei em todos os trabalhos difíceis. Eram todos difíceis. Mas qual é que era o pior? Olha, o pior era essa coisa de sabiar arroz de alma, como se me inteira as costas. Essa é que era a pior. Mas ao mesmo tempo, acabava lá de sonhar aquilo e vinha para casa, tinha a mulher lá no monte, vestia outra roupa e outro calçado e eu ia tocar a andar para o outro lado. Tudo certo. Até antes, o que é que você sentiu? Quais é que foram as diferenças que sentiu no trabalho antes e depois do 25 de Abril? Ficou melhor? Ficou pior? Então o trabalho a partir do 25 de Abril, à vista do outro antes, passou a ser à larga. Começou a ser à vontade. A ser à larga. Toda a gente queria mandar, não? Toda a gente mandava, não havia manager, não havia nada. Até que, olha, foi a coisa pior que houve, foi essa coisa das agrárias. Quem é que queria trabalhar? Eu até olho para ainda puseram-me a rever quando foi aquela coisa das agrárias. Então, tu é que eras aqui o herdeiro, continuas, onde andei há um ano. Ninguém queria molhar os pés. Era horas de... Eu depois estava lá um presidente, e então o presidente ia lá comer com a família dele, a mulher e os filhos, lá uns óbvios grandes lá tinha feito o João de Sousa, e depois ele assim comia qualquer coisa ao perna. E então o pessoal ali estava, nem com... E eu depois já sabia daquilo, do arroz tem aquele prazo tanto, não se sabiar, Perto. que falta a luz do dia, para a banda da noite já não dá nada. O arroz quer ser semeado logo ali. Já da gente até tinha aquele prazo. Semeávamos arroz, assim, a braço, até ali a tantos de maio, 20 de maio, tinha para o arroz semeado já não granava a hora. E depois plantávamos. O plantado, depois podíamos plantar arroz até o dia 24 de São João. Dia 24 parava também, que já não tinha facilidade do luz do dia e o calor, que era água por baixo, mas que é calor por cima. E então, a gente tinha que semear o arroz naquela altura. E eu andava ali, que era o arrozeiro, até que ia lá onde estavam todos assentados. Então hoje não arrega aqui ninguém. Uma hora destas, tudo parado. Bom, chegou quando que elas me mandam entrar lá o ouvido dizer, aí vem o garganeiro. Aí vem o garganeiro.
E lá, putas do real, cabrão. E então, sabe o que eu fiz? Fui-me embora. Anda aqui, eu depois no fim o arroz na pesca e disse foi o Mas a arroz culpa grande. minha. Eu não vou nisso. Hoje fui-me embora, fui para o moral de um rebanho de vacas, noutra agrária. Noutra agrária. Foi onde? Era na mata, outra agrária na mata, ali perto das Alcáçovas. E eu andava lá, eu andava lá com as vacas andar. Lá melhor. Para andar bem bem. Lá andava bem bem, que eu levava as vacas, tinham muito de comer, e então eu levava o bolo e da pasta. Mas depois sabe o que eles fizeram? Foram tirar a cortiça e depois os ganadeiros não davam mais nada. E disse, ok, então você ninguém quer guardar as vacas, não queriam ninguém ser ganadeiro. E então eles já me tinham até feito, a mim e aos outros que havia lá mais vaqueiros, de darem uma vaca, para estar a gente comprar uma vaca, para eles não darem folgas à gente, não queriam lhe dar folgas. E então andavam, compramos uma vaca. E eu comprei uma vaca, uma real vaca, uma vaca preta, uma grande vaca. Comprei a vaca por 22 contos, me lembro também. Comprei a vaca por 22 contos e depois a vaca pariu-me um bezerrão. E eles depois foram tirar a cortiça, não, voltaram lá à jornada que tirava a cortiça e a gente, os ganadeiros não davam nada. E não vou tomar disso. Olha, vendia a vaca por 50 contos. Bom negócio. Eu depois ainda estava quebrando uma vez a dizer, oportunista, ainda estou a comprar essa vaca por 22 contos e não deixa por 50. Não dava toda, né? Foi? Não dava toda. Olha, lá eu fui embora, mas daí fiz a janeira. Fiz a janeira que eles acordavam, deram lá o povilhado, ia comprar um povilhado, enchiam lá de dinheiro. Mas não, valeu. A valeu fui embora. A valeu deixei as vacas e fui embora. Fui para criar de um holandês que andava aí, tinha comprado uma herdade ali que é a venda. Fui para ali e dali, ele foi, vamos lá, o 80 dos quilos, e lá ali o pé da Azaruja. Deu lá também uma temporada, ele começou a chatear, vim-me embora, disse, pões aí o trator à ordem que quer-me ir embora. Trouxeste-me para casa, leva-me para lá. Olha, vim-me embora, fui trabalhar para uma carvoaria. Trabalhar para uma carvoaria, mas nunca carreguei madeira às costas. Chegar àquela lenha de troncos das vinhedas, grande, e eu depois sabia trabalhar com o trator e eu mandava-me ter com os donos dos tratores, para condições, e eu trazia o trator e ele chegava à lenha, os troncos amarrados com uma corrente de trás do E trator. puxava-os. Carregava-os, não carreguei nenhum. Fez bem, fez bem. Vinha um arroz atrás do trator até lá ao sítio. Fazemos os fornos. Depois ali andei naquilo, começou a cortiça, fui para a cortiça. Para a cortiça, já fui para lá ganhar um ponto de reis por dia. Já estava a dar assim de outra maneira. Lá fiz uma temporada. Ganhou então. Ganhei lá bom dia. Mas era longe. Sim, mas tirava a cortiça, era tirador de cortiça? Foi. Até fui também tirador de cortiça. Fiz isso tudo. Poxa.
aprendi a tirar a cortiça. E os fornos de carvão? Eram terrados à pá? Eram torrados à pá, mas não é para também não terreno nenhum. Ah, então você passou boa vida na carvaria. Carregar para lá a lenha com o trator, está bem, ou a lenha que era preciso cortar machado, cortei lá monta. Agora, carregar as costas, não carreguei. Mas era um trabalho duro. Terrar os fornos era duro. À pá. Era. Terrar. Mas aquilo, até agora, já no meu tempo, já se torrava, era a trator. Trator com o balde. Com o balde, pá. Ou já era melhor. E os fornos eram grandalhões ou eram pequeninos? Eram grandes? Os fornos eram grandes? Eram grandes fornos, lenha de zinho. Aí, esta lá. Aquilo com o balde, que a gente apanhava a terra, ia descarregar lá em cima. Já era também mais favorável. Quando é que você faz anos? Quando é que faz anos? Diga. Quando é que nasceu? Quando é que faz anos? Quando é que faz anos? O dia e o mês. Quem é que nasceu? Eu faço anos a 25 de setembro, já fiz 93. E já tenho 93 anos e mais um mês. Bela idade. Falou-me há bocado que os lavradores tinham um pau de junco. Eu não dava. E para que era o de junco? Vou usar para os outros terem mais respeito, que ele anda armado. Até que tinha aquele jogo ali de mandar aquilo tudo. Então era tipo uma arma. Era como se fosse uma arma. Aquilo era difícil. Eu não tinha a ideia de carregar com ninguém. Pois. Era só um símbolo de respeito. Não, mas graças a Deus, a minha língua defendeu-se sempre bem. Sentia-me era com a minha língua. Até depois qual é que foi o último trabalho? O último trabalho que fez antes de parar de trabalhar? Olha, esta vez eu me lembro do trabalho que fiz. Olha, eu fui reformado com 66 anos. Aquilo era a reforma já que a gente tinha nesse tempo, era aos 65. Pois. Mas aquela gente lá das agreiras, depois falavam dos lavradores, mas eu não queriam lá velhos. E então estavam sempre, eu se envergonhavam. Mas não essa conversa dos velhos, ter lá velhos. Eu depois, por vezes, que lá na agrária, quem semeava a seara era eu, e quem a cefava era eu também, como a cefeira. E eles às vezes diziam, olha, o teu Lourenço também é velho, mas ainda tem um empréstimo. Eu até que arranjei lá dinheiro para eles, porque eles estavam empenhados, deviam dinheiro, tirei as máquinas empenhadas. E então havia lá 2 tiradas de cortiça. E o ano estava lá para fazer uma tirada, e então o que era lá o chefe começou a dizer, a gente não tira a cortiça. Não tira a cortiça, o dinheiro não chega. O dinheiro que eles dão não chega para pagar a gente. E então a gente ainda vamos tirar a cortiça, ainda vamos fazer a dívida maior. E até que um dia vou ir lá hoje. Eu fazer com uns gajos cá por fora, que não andavam nas agrárias. Até esse meu filho mais novo não andava em agrária nenhuma. E eu, mas o rapaz ainda era novo, e disse-lhe isso, e ele disse, se falar isso, arranjei gente, para tirar a cortiça.
E eu fui falar com um que era mais velho do que eu, até 2 anos, chamado José. Olha, era o padrinho de casamento aí do chefe que a gente tem agora. Ou eu digo assim, então José, tu queres ir lá para a maneira da cortiça? Vou, então, e a gente arranjou umas para tirar aquilo. Mas bom, então deixa que eu vou falar lá com o presidente e logo vejo. Eu também disse lá ao Manel, o presidente era Manel, eu tenho umas para vir tirar a cortiça. Assim me arranjar a roupa. Você tem umas para isso? Tenho. Eu também estou roupas para vir tirar a cortiça. Vou lá falar nisso. Algumas dizem, mas você não é patrão. Você não é patrão. Eu sei que não sou cá patrão, mas quando todos quiserem, os homens vêm tirar a cortiça. Todo mundo sabe. Fala aos homens, senhora, fala aos homens. Você tem a ordem do presidente. Eu falo aos homens para virem tirar a cortiça. Eu até lá falei com o homem e lá se arranjou isso. E foram tirar a cortiça. Foram tirar a cortiça, aquilo depois no fim de acabar aquilo, a pilha depois era complicada e o governo dava o dinheiro. Ora, foi falar uma grande tirada de cortiça e os homens ganharam lá muito dinheiro. Então andavam, olha, ganhavam lá dinheiro no fim. Na tirada, faziam a tirada, fizeram lá um jantarão à malta da agrária. Um jantarão, mas não outro jantarão. À malta da agrária. Não fez lá nada. Não fez lá nada, pois. Eles é que fizeram o jantarão. E a gente vai ver o jantarão mais eles, e baile, e uma festa. E eles ganharam bom dinheiro e a agrária chegou com 2.000 pontos livres todas as despesas. E diziam que o dinheiro não chegava. Foi arranjado por mim. Você é Eu que arranjei aquilo. E no outro ano havia outra tirada outra vez, que ainda era maior. E lá com os mesmos homens tiraram a cortiça. E naquele ano então a agrária ficou com 7.000 pontos. Livre todas as despesas. E é que eu arranjei aquilo. E estava no fim daquilo tudo, quando aquilo deu a costa, distribuíram o dinheiro que havia lá na agrária e a mim roubaram 300 contos. Roubaram tudo, né? Quando aquilo fechou, toda a gente sacou e ficou sem nada. Depois toda a gente teve direito, Foi o quê? Tu mas o foi que era o escriturário desse país, era um desgraçado, um aleijado. Ele, de ser desgraçado, de ser aleijado, era o escriturário. Mas eu depois metesse pai com umas maganas, desses faltam 6.000 contos à agrária. Quando lixou-me logo para Renan, a mim que eu já não assumi. Olha, este ainda sou o mesmo homem. Colocaram-me julgar. E disse a ele. Pois, a minha vida foi assim, sabe? Meu pai morreu aos 70 Sim, mas temos anos. que ver e depois fazer perguntas mais concisas da próxima vez. Sim. Vamos Ainda não tenho aqui o seu nome completo. O nome completo é Lourenço Caeiro Lebre. Certo. Sr. Lourenço, a gente agora vai escrever isto tudo e depois marcamos outro dia para completar. Está bem, Você também para não aceitar maçã para depois do si senhor. Tá? e também para não aceitar maçã. Pois, e depois de também estar aqui tanto tempo. Quer dizer que a sua especialidade era a conversa. Então, pelo menos não tinha que guerrear com ninguém, Não isso é que é importa. nada. E era com uma parelha de bois e no arroz.
Olha, uma junta de boi. Até aí, quando é que foi trabalhar para Viana? Esqueci-me de perguntar isso. Quando é que foi trabalhar para Viana? Lá para a Quinta do Duque? Nunca trabalhei em Viana. Nunca trabalhou em Viana? Mas chegou a trabalhar com os Tevangas? Trabalhei por fora e por Calhoulo, outras cidades. Era a Viana, nunca fui trabalhar. Mas trabalhei lá com muita gente de Viana. A gente de Viana. E trabalhava onde? Aqui nas banhas? Ora, lá até lá no Pego, quando morava lá no Pego, eram pessoas distribuídas para a casa do povo nesse tempo, e então eles tinham de receber essa gente distribuída para a casa do povo. E quem era lá sempre o manejo dessa gente era eu. Você é que era. Você foi basicamente fazer manejeiro e ganhão e. Fui quase sempre manejeiro. A minha mulher, desde que casou comigo, nunca mais trabalhou. Mais trabalhou. Sempre estou comigo. E sempre manejeiro. Sim, senhora. Lá que a gente combinou outro dia. Isso nem sei era fazer tipo assim os valores, estamos a ver quanto Exatamente. recebiam, quanto deixavam, É o IVA. No fim das contas, esta cadeira também é coitadinha, pá. À próxima fica nela.